propus. Hoje um aspecto em que muitas pessoas por vezes falam em pensamento positivo, pensamento negativo, falam nas influências do pensamento, mas não sabem verdadeiramente quais os mecanismos. O meu nome é o grão-mestre da Ordem Holística de Portugal. Temas, como já muita gente me veio perguntar, mas todos estes temas têm um enfoque aonde? Realmente na saúde emocional e na forma que nós podemos usar para realmente controlar alguns despoletamentos, embora sejam quase difíceis, porque eles obedecem às emoções. Já no passado eu dizia que as emoções, e continuo a afirmar com o conhecimento de causa, que as emoções são uma energia que ninguém pode controlar. Podem procurar controlar, podem de uma certa forma tentar adormecer o despoletamento de uma emoção. Mas um facto é que a emoção, ou naquele momento ou mais à frente, ela vai deflagrar e vai, de qualquer uma das formas, vai gerar pensamentos, ou seja, vai gerar todo o mecanismo eletromagnético que ocorre no cérebro que vai gerar realmente a dinâmica do pensamento. O pensamento é uma energia que também realmente ou estamos muito atentos ou se não estamos ele dispara e ele sai e afeta-nos a nós e afeta os outros que estão à nossa volta de forma positiva ou de forma negativa. Eu tive um grande mestre na minha aprendizagem, pelos vários caminhos em vários países, ele dizia: para despoletar ou fazer rebentar uma bomba, basta carregar num botão. Mas para despoletar um pensamento, ele é automático. Durante muitos anos, muitos cientistas da mente e estudos do uso da mente tentaram perceber o que era o mecanismo do pensamento. E chegou-se à conclusão que o pensamento, o que é que ele desenvolve? Porquê é que ele é tão eficaz e porquê é que ele é tão assertivo na sua energia? Basta dizer que o pensamento ele é emitido como um feixe eletromagnético e muitas vezes nós temos um processo de emissão e recepção. Se vocês pensarem muito numa pessoa, é muito natural se essa pessoa estiver em conexão convosco, se houver uma conexão eletromagnética, a vossa corrente eletromagnética, a vossa onda rádio, vá lá, digamos, pessoal, que é o vosso pensamento que vai pelas camadas etéricas, ela faz o quê? Vai defletir no espelho universal e vai ser encaminhado não pelo universo, mas pelo espelhamento para a pessoa que tem a mesma frequência que vocês têm. Então dizia assim, então eu posso afetar negativamente uma pessoa? Pode afetar negativamente uma pessoa. Volto a dizer isso. Podem, ou positivamente ou negativamente. Mas, se for positivamente, vocês têm a gratidão da pessoa. Se for negativamente, o que acontece é que, por um processo de retorno, que também ocorre, não é? Há aquilo que eu chamo vulgarmente jogo ping-pong. Ou seja, eu penso mal sobre alguém, esse alguém, ao receber essa frequência, ao receber essa mensagem, esse alguém, que também tem que dizê-la comigo, ele é ativado no sentido de pensar o pior sobre mim. Ele vai defletir e vai defletir 3 vezes mais para a minha onda magnética e eu vou receber essa onda magnética de novo, de volta. Mas também há outro fator, que é também sobre isto que eu quero falar. Quando se trata de pensamentos negativos ou querer influenciar alguém negativamente, o que acontece
é que a pessoa está à distância, vocês não sabem como é que ela está, se ela está equilibrada, se está desequilibrada. Mas se ela estiver bem centrada e equilibrada, se tiver uma vibração extremamente amorosa e bastante pé no chão, não em termos de retaliação ou vingança, ela está escudada pela sua emoção e está escudada pela sua forma de estar na vida e seus princípios de vida, que também são formas de pensamento ativos. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que aquele pensamento vai bater lá na sua coraça, vai ser refletido para mim e vai me afetar emocionalmente, mentalmente e fisicamente. Mas quando alguém nos faz alguma coisa de errado e nós temos esse medo e estamos sempre no medo, se calhar alguém me fez errado e eu já sei quem é que me fez mal e até dizemos o nome, o que é que nós estamos a fazer? A emitir uma energia e a estabelecer uma ligação com essa pessoa. Assim que emitimos essa energia e estabelecemos a ligação, essa ligação chega lá, mas como a pessoa já não está nessa onda, ela deflete na mesma para nós. Por isso é que se diz que nós somos geradores de retornos. Retornos emocionais, mentais e físicos. E esta energia dos pensamentos podem produzir em nós até doenças. A energia do pensamento funciona como um gatilho. Tanto pode ser direcionada para pessoas, como pode ativar também os nossos medos, emoção, medo mais profundo, quando efetivamente imaginamos o seguinte: o João teve um familiar, João, não fictício, teve um familiar que morreu com cancro, ou dois, ou três. Bem, havia todo um retiro de patologias idênticas na família. A primeira coisa, quando ele tem alguma sintomatologia, ele vai pensar na direção à mensagem cognitiva que aqueles seres deixaram. E a mensagem cognitiva que deixaram é que o João pode estar também num processo de repetir história, aquilo que vulgarmente chamamos doença hereditária. Quando muitas vezes isso não acontece. E o que acontece é que o João começa a pensar muito na doença e começa a recriar quadros. E começa a disseminar esse pensamento dentro dele e à volta. Porque quando ele se dissemina dentro dele, também o pensamento vai ser projetado como uma energia de alta densidade. E o que é que vai fazer? Vai ativar os seus medos, por sua vez, vão ativar um processo de linha de atração e de uma outra linhagem, da linha de co-criação daquela patologia. Então ele já está a co-criar a patologia, mesmo que não a tenha, só pelo medo em relação aos seus familiares que fizeram a sua passagem com aquela patologia. A recriação das doenças ou as somatizações também são movimentos de energias do pensamento ditadas por emoções retrógradas, ou seja, aquelas emoções que estão lá, sobre as quais eu vou falar no Zoom na sexta-feira, num tempo mais alargado, e realmente as emoções retrógradas geram pensamentos tóxicos e geram conexões tóxicas com pessoas que têm pensamentos tóxicos. Então é assim. Quando sentirem que alguma coisa está mal na vossa vida, o que é que vocês fazem? Para que não os afete e não afete outros, o que é que vocês têm que fazer? Avaliar se há uma ponte estabelecida ao nível da vossa corrente de pensamentos que ativa o vosso cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é aquilo que nós vulgarmente chamamos o terceiro cérebro. Ele fica na junção da nuca com o crânio, fica lá num pontinho muito, muito escondidinho, onde ele tem uma energia poderosa. Tem uma energia poderosa
E é uma energia de conflito, é uma energia de medo, uma energia de medo, de insegurança e também de ego. E o ego também vai ativar o medo, porque ele quer dominar-vos, ele quer que vocês tenham a atenção de todo o mundo. E através da vossa corrente de pensamento, da vossa energia do pensamento, da vossa vibração de pensamento, acabam por despoltar mecanismos em vós e nos outros que acaba por trazer também a cocriação da doença. E façam uma coisa, nem precisam pronunciar. Quando tiverem uma dor de cabeça, digam para vocês várias vezes: dói, dói, dói. Aliás, se vocalizarem, vocês estão a potencializar de uma forma vocalizada essa dor e estão a potencializar a sua ocorrência. Uma das formas de descristalizar algumas fobias e seguranças em relação a isso é dizer assim, logo à partida. Programar neurolinguisticamente a vossa mente, dizer: eu tenho consciência de que tenho esta doença, mas eu já estou a cuidar de mim e, como tal, eu não lhe vou dar a força que ela quer. Quando vocês dão esta ordem em voz alta, fazendo às vezes um pouco a conversa do louco que fala sozinho, vocês estão a ouvir-se a vós mesmos. E quando estão a ouvir a vós mesmos, vocês também estão a programar-se. Estão a desprogramar o medo, a insegurança e estão a revitalizar a energia do vosso pensamento com uma energia positiva e com uma energia sadia do já estar a cuidar de forma saudável daquilo que vocês precisam. Quantas vezes eu digo, porque as pessoas dizem, é uma forma de expressão quando falam. A forma de expressão, quando vocês falam sem aquilo que vocês julgam que não pensam, porque o pensamento é tão ativo que vos leva até a criar uma faceta defensiva, mais uma capa de cebola, em que diz, falei sem pensar. Ninguém fala sem pensar. E ninguém fala sem ter consciência. O estado de consciência é que pode estar alterado e não há estados de inconsciência. Existem estados de consciência alterada que faz com que a pessoa fale de forma desordenada e diga até aquilo que a sua essência e o seu ser mais profundo não queira dizer, mas que o seu mental, movimentado pelo cérebro reptiliano, vos obriga a dizer, porque vocês estão completamente desconectados e completamente em desequilíbrio. Então vejam, o que é que a energia de pensamento pode vos levar a fazer? Como ela, por vezes, não é controlada, ela também obedece a impulsos eletrónicos. E pelo vosso chakra, o sexto chakra, isto para quem faz reiki ou como terapeuta holístico, para quem não sabe, nós temos aqui, entre as sobrancelhas, um vórtice de energia, onde nós também, terapeutas de reiki, como mestre e terapeutas de reiki, colocam a mão, as duas mãos, de forma equilibrada, para direcionar e canalizar a energia quando faço terapia reiki. Mas o chakra, ele vai emitir essa corrente de pensamento. E se eu vos disser assim, que existe uma máquina que mede a vibração de pensamento em fluxo eletromagnético, convém ter o seu lado científico. E numa pessoa desequilibrada, o fluxo eletromagnético, o que é que ele vai fazer? Ele vai ser projetado, ele vai passar por todos os 7 corpos vibracionais, 7, aliás, 6, porque o físico ele já está contaminado. Ele vai sair, vai passar pelos 6 corpos energéticos que envolvem o corpo físico, que é o sétimo, vai romper a camada de proteção e as camadas de rotação da força centrípeta e centrífuga e vai ser projetado e vai estabelecer conexão com outra pessoa ou vai estabelecer conexão com esferas onde habitam seres que se alimentam do pensamento negativo e que vão agir sobre vós. Ou então vão ativar também pensamentos negativos sobre vós em pessoas que têm a mesma conexão com a negatividade e até não gostam muito de vocês. Então essa energia
Como eu disse, um é emissor, outro é receptor. Por isso é que eu disse, quantas vezes pensam numa pessoa e a pessoa não vos aparece à frente? O que é que acontece? O fluxo é tão poderoso, posso-vos dizer que numa pessoa com não desenvolvimento espiritual, ele sai à razão de 1 milhão de quilociclos por segundo. Vejam só. E ele é potencializado pelo vosso campo eletromagnético e é expelido como se fosse uma catapulta. A catapulta energética, que é o vosso campo eletromagnético, faz aquela expulsão, mas entretanto também fica contaminado. Porque ele tanto fica contaminado pelo positivo como pelo negativo. E vai estabelecer aquela. Numa pessoa que esteja equilibrado, mas numa pessoa que esteja equilibrada e com desenvolvimento espiritual, aquilo que nós chamamos de desenvolvimento mediúnico, sai a razão de 100 milhões de quilociclos por segundo. Imaginem o impacto de uma pessoa dessas sobre outras pessoas. Imaginem a energia ativa sobre outras pessoas dessa forma. Por isso é que vocês têm que ter muito cuidado com o pensamento. Porque assim, o pensamento não só afeta os outros, como os afeta a vocês, como inclusive vai criar a linha de atração que o universo devolve como espelho. Veja o universo como uma lente côncava. Assim. Recebe, devolve. Pode não devolver ao mesmo tempo, mas devolve. Acaba por devolver. Quantas vezes vocês estão junto de alguém e esse alguém pensou em algo que vocês queriam dizer, não disse, e vos vem pedir conselho, e vocês dão precisamente um conselho conectado com a linha de pensamento daquela pessoa. E a pessoa diz: olha, eu já havia pensado nisso. Eu já tinha pensado nesse assunto, eu até tinha encontrado essa resposta, mas, como acontece muitas vezes, como o senhor é o mestre, é o que me orienta, é o meu mestre orientador, eu vou-lhe perguntar ao senhor se está certo ou errado. E muitas das vezes acontece que, num espaço de consulta, quando estou a fazer uma consulta de tarô, acontece o seguinte: o que eu vejo nas cartas tem correlação com aquilo que a pessoa tinha pensado, mas não tinha coragem de ter posto em prática sem fazer a confirmação. O que é que eu valia? As cartas em si desenvolvem uma energia também, que se vão conectar. Quando eu leio cartas, eu estou a movimentar 4 energias minhas, 4 energias da pessoa, do consulente e 4 energias do próprio espaço. Então o espaço tem energia mental? Tem energia mental. Tem registro de ADN? Tem registro de ADN. Tem registro de ADN emocional, registro de ADN mental e registro de ADN físico. Gravado nas paredes. Por isso é que nós temos de ter cuidado com as energias. Então, ele vai ser um campo, é um fluxo magnético permanente que vai ajudar a espelhar a informação que vem dali para ali e dali para ali. Muitas vezes acontece isso. E muitas vezes a pessoa diz-me assim: então afinal de contas está-me a validar aquilo que eu já sei. E eu digo à pessoa: ouça, eu não estou na sua corrente de pensamento. Está-me a dizer que o que eu já sabia. Minha cara senhora, meu caro senhor, já sabia, mas esta validação é necessária. Para quê? Para confirmar aquilo que você já havia pensado. Aí não houve fluxo de pensamento em relação a mim. Mas aquilo que as cartas estavam a mostrar é precisamente, e mostrou o caminho, passou uma energia de, para mim primeiro, e depois para mim, como sou o comunicador com a pessoa, que passa a informação. Principalmente que eu trabalho com um tarot terapêutico, logo aí vou aos registros da pessoa, da vida da pessoa, e acontece que muitas vezes eu estou a ver a vida da pessoa para trás. Porquê? Porque é-me passada a informação através do meu mental e no meu mental eu projeto através dos meus vocábulos.
mas sempre estou a bloquear o fluxo mental da pessoa, do consulente. Porque se ela vem em desequilíbrio, o fluxo mental pode, porque se eu sou empático, posso absorver, sou empático e faço transporte. Então eu aprendi a bloquear esse fluxo mental. Não é? E como é que se aprende? Como é que nós devemos fazer? Quando sentimos que há uma energia densa à nossa volta, eu já expliquei numa live, volto a explicar, vamos, primeiro pensamento que temos que ter para nós é esta energia e dar a ordem mental. Esta energia não faz parte de nós, aliás, não faz parte de mim, logo eu não tenho que assimilar. E vai dizendo isso mentalmente. E vão ver que, seja patologia ou seja manifestação, ela começa a diminuir. Então, muitas vezes, vejam uma coisa: manipulação mental não é também uma forma de agir sobre o outro? É. Como é que é a manipulação mental? O que é essa coisa da manipulação mental? A manipulação mental pode ser efetuada de duas formas. Ou pela tentativa de dominar o outro, chama-se isso. Isso principalmente as pessoas que têm características dominantes, características de imposição. Elas pensam muito e pensam muito no sentido de poder alcançar, no sentido de até anular a sua própria sabedoria. E como é que eles fazem? Eles constroem uma estratégia mental muito bem concebida e vão projetar logo a energia até antes de falar a pessoa, mentalmente, para afetar a outra pessoa. E uma forma de afetar a outra pessoa é através do olhar. Sexto chakra do olhar. Porque o olhar vai fazer o quê? Vai criar duas situações. Vai projetar uma energia. Se for uma energia densa e pesada, o olhar torna-se cortante. E ao tornar-se cortante, vai afetar o emocional do outro, que vai fazê-lo pensar, vejam só, vai fazê-lo pensar que qualquer coisa de errado fez, ou então vai ativar o seu quadro defensivo para a retaliação. Mas lembrem-se, em primeiro lugar, houve um pensamento. Vejam, há uma emoção, há um pensamento, o pensamento sai e é ativado. Quantas vezes vocês, vejam só isto, até não têm nada e começam a pensar que têm, não é? Ou então, principalmente, pessoas que vivem em função daquilo que os outros pensam sobre eles. São pessoas com um nível de carência extremamente elevado e, como tal, precisam de toda a atenção do mundo. E ao precisarem de toda a atenção do mundo, eles criam estratégias mentais disfuncionais, são disfuncionais, que não funcionam durante muito tempo, que só acabam por os atrapalhar. Porque quando as pessoas começam a perceber que aquilo é uma chamada de atenção, o que é que eles vão fazer? As pessoas começam-se a desligar quando realmente estão firmes e quando estão bem estruturadas mentalmente e através da linha de pensamento, eles começam a perceber que aquilo é uma manipulação. É uma manipulação ao nível da carência para ter a atenção, a nossa atenção. E então o que é que eles vão começar a fazer? Eles vão começar, quando começam a perceber que aquela estratégia não funciona, vão arranjar uma outra. E agora vejam uma coisa que eu vos vou dizer. A somatização é uma psicossomatização, por exemplo, da depressão. A depressão, ela pode ter dois quadros. Derivado de acontecimentos ao nível da nossa vida no aqui e agora, nosso dia do aqui e coisas, angústias, envolvem nós. As energias, os pensamentos.
elas acabam por ser nefastas. Reparem numa coisa. Quando vocês estão perante um problema, vocês caracterizam como problema, nunca avaliam sendo uma situação. E a primeira coisa que vocês pensam é: esta situação vai me afetar profundamente. Esta situação, não, aliás, este problema, eu estou com um problema. Em vez de dizer eu estou com uma situação. Eu digo, eu estou com uma situação, tenho que avaliá-la e, como tal, ela há de ter ou tem solução. Ponto. O que é que eu vou fazer? Vou bloquear o fluxo de pensamento, ou aquele fluxo passado para mim pelo meu cérebro reptiliano, onde habitam tudo aquilo que é negatividade da minha pessoa, né? Está ali pronto, onde o meu ego está sempre pronto para pregar partidas, e vão querer projetar isso. Vai querer projetar isso. Então vou dizer assim: eu estou numa situação, eu não tenho um problema, eu tenho uma situação. E quando faço isso, eu pura e simplesmente eu bloqueio a possibilidade de entrar no jogo da minha negatividade. Não sou isento, sou humano e, como tal, tenho estratégia para bloquear o meu aspecto mais negativo, não lhe dando força, tendo consciência de que, se eu estou perante uma situação, se ela ocorre de uma forma recorrente, então eu não vou ativar a energia, nem vou projetar a energia através do sexto chakra, até porque eu projeto à razão de 100 milhões de quilociclos por segundo, para não afetar as pessoas à minha volta e não afetar, precisamente em não ser afetado no retorno. Então o que é que eu vou dizer? Ok, então vou meditar sobre aquilo que isto tem para me ensinar. Vou meditar sobre aquilo que aconteceu ou que está a acontecer com a minha vida. Meditar é tornar-me consciente através da avaliação por todos os prismas, cruzar as pernas, sentar no chão, sem desmerecer quem faz meditação, também faço. Não, é meditar de uma forma inteligente sobre a situação. Não deixar que ele multiplique no meu mental e deixe de ser uma situação para passar a ser um problema. Então, vou avaliar se é recorrente, como eu disse há pouco, por que razão ela é recorrente. O que é que eu não fiz e sem qualquer sentimento de culpa, vou ser só observador, sem expectativa, o que é que eu não fiz de forma correta para aquilo acontecer. No princípio deste vídeo, posso-vos dizer que eu falei para o computador, criei uma situação de propósito durante 23 minutos, em que vocês não ouviram o que eu vou dizer, mas eu vou repetir, em que tinha o áudio desligado de propósito e penso que não tenho ouvido. Eu criei uma situação. Eu criei a situação e o que é que eu faço? Ok, criei a situação, isto não é um problema. Eu sou polivalente, como toda a gente, e posso dizer assim: isto não é um problema, é uma situação que tu criaste na realidade para as pessoas perceberem como sair da situação. Como? Ok, carreguei na tecla, liguei o áudio a partir dos 23 minutos, que era isso que eu tinha convencionado. Então vamos estar a ver um vídeo de 23 minutos sem ouvir? É só para vocês verem que muitas das vezes o processo da meditação também passa por isto. Eu estou a falar muito conscientemente e posso estar a meditar sobre uma situação. Eu estou a falar convosco e estou a meditar sobre uma situação. E então o que é que encontro? A situação da solução. Ou então de dizer assim: ok, os 5 minutos, ou aliás, os 23 é 2 mais 3 é 5, 5 é expansão, é liberdade e é também objetividade. Então usei o 3 mais 2, ou 2 mais 3, como queiram.
Então, esses 5, dei os 23 minutos sem vocês me ouvirem, penso eu. Se me ouviram, ouviram a matéria, então eu vou falar mais um pouco sobre isso. Então, o que é que acontece? É para que vejam, a diferença entre situação e problema é que se eu começasse aqui a entrar no desespero e dizer que problema que eu fui arranjar. Quando eu digo isto, problema que eu fui arranjar, estou a gerar uma energia de pensamento que vai refletir para mim automaticamente e vai-me pôr irado, zangado, triste, frustrado comigo. E nós temos que fazer como os cantores, e é verdade, os cantores que se enganam na letra, mas que retomam a letra. Porquê? Eles não cederam à sua negatividade e não geraram uma energia negativa e perceberam que se enganaram numa fração de segundos e modificaram a coisa e saíram. E já ouvi um cantor cantar a canção quase toda e eu sabia que a letra não era aquela, aquilo era uma. Ele não se lembrava da letra na totalidade, ele não tinha fixado a letra e ele cantou algo de improviso que se enquadrou e enquadrou a última parte e aquilo deu certo. Aliás, vou-vos dizer que foi um êxito. Toda a gente gostou da canção e depois, quando souberam qual era o original, gostaram mais do improviso propriamente do original. Muitas vezes é isto. Então, a energia do pensamento pode afetar-nos a nós ou afetar o outro. Quando nós enchemos e somos perfeccionistas, enchemos de nós mesmos e somos egocêntricos, nós geramos pensamentos de egocentrismo para nos afetar e para afetar o outro de forma negativa. Agora, quando nós somos conscientes de que o pensamento é uma energia que nós não dominamos, mas a ação do pensamento ou o reflexo daquilo que pode ser no outro, nós podemos realmente retratar-nos. Atingimos o outro, pedimos desculpa e pedimos ao universo que nos ajude a mudar aquela energia, ou seja, aquele registro. Ou seja, pensamos mal de alguém. O José pensa mal, eu, o José, não fictício, não Ramu, penso mal da Maria, não fictício. Projeta essa energia. Quando projeta essa energia, a energia pelos camadas etéricas e vai espelhar no universo e é encaminhado para ela. Quando eu digo, meu Deus, não tinha nada a pensar e arrependo, eu peço logo ao universo que me devolva aquela energia, que anule essa energia no seu trajeto e ponha uma energia de amor por aquela pessoa, de amor, compaixão e de perdão e peço-lhe mentalmente que ela me perdoe. Então, vejam só isto. Então, isso é possível fazer, sem dizer uma palavra. Só através do sexto chakra. Emitir. Pedir mentalmente para anular aquela linha de pensamento, aquele pensamento que foi disputado por um julgamento errado, não é? Por uma ação errada vossa. E depois vocês anulam qualquer resquício do vosso pensamento. E é por isso que eu digo que o silêncio da mente é a arma para o não conflito e é a arte do não conflito. Imaginem, alguém que gosta muito de vocês e de repente não concorda com as vossas ideias. E ao não concordar com as vossas ideias, ou com aquilo que vocês criaram para vós e para os demais, a pessoa decide abandonar-vos. A primeira coisa que vai acontecer convosco, quer queiram, quer não, se não estão equilibrados, é dizer assim, afinal de contas, e isto é uma extensão do vosso pensamento, afinal de contas, gostava tanto de mim, eu era isto, era aquilo, era aquilo outro, e levava-me em todos os momentos se fosse preciso, e agora, por simplesmente, me abandona. Quando temos este pensamento, devemos substituir este pensamento e esta ação. Ok? Que seja feliz, que tenha sucesso, que faça o seu caminho em paz, em tranquilidade, amor e equilíbrio e muita harmonia para a sua vida. Desejar o sucesso ao outro, não de uma forma fabricada, mas sentindo mesmo isso, é uma extensão do nosso coração em conexão com o nosso pensamento que vibra de uma forma equilibrada e vamos emitir esse feixe energético através do sexto chakra que vai chegar ao lado lá e se não chegar, pelo menos vocês tiveram a intenção de, mas sempre chega, mais tarde ou mais cedo está lá.
Agora, se pensar negativamente, o que é que vai fazer? Vai fazer com que a pessoa, se não estiver equilibrada, também vai dizer raios e coriscos sobre vós. A energia do pensamento que o outro emite sobre nós, a sua linha de pensamento, eu costumo dizer aos meus consulentes, quando vocês pararem de pensar pela cabeça do outro, vocês estão a vencer na vida. O que é pensar pela cabeça do outro? É isto. A vivenciar a vida do outro ou vivenciar a energia de pensamento do outro. Muitas vezes o outro também tem a vida num caos, mas está sempre pronto a dar-vos um conselho baseado naquilo que sente ou pensa. E muitas vezes esses conselhos têm que ser filtrados. E temos de ter uma lógica, que é esta. Ouvir toda a gente, sim, mas agir pela nossa inteligência emocional. E agir pela nossa saúde emocional. Aquilo que serve para um, não serve para o outro. Por isso é que muitas vezes nas consultas eu digo o seguinte: olha, tem aqui dois caminhos. Agora, pense bem na situação, pense com os pés no chão na situação. Já percorreu um caminho, não custa nada, mas sem qualquer tipo de manipulação. Eu deixo-a na sua liberdade, faça o que entender. E as pessoas, muitas delas cansadas de pensar negativamente, começam a ativar uma outra energia mental de pensamentos que o vão afetar a eles de forma positiva e aos outros. Por isso é que se diz, quando se quer estabelecer um negócio não se abre a boca, pensa-se só. Mas não se imita o fecho. Ah, mas ó mestre, então, mas o pensamento, se ele é despoletado, repara uma coisa. Quando vocês dizem para vós, eu penso fazer isto, mas não é para ser falado. Aquela tranqueta, mas não é para ser falado, é uma tranqueta energética para que realmente vocês bloqueiem essa possibilidade. A vossa ansiedade de falar é que faz com que vocês também façam essa expulsão dessa energia. E o pensamento associado à voz é, é fatal, por vezes. Por isso é que se diz que o silêncio é a alma do negócio. E há o silêncio naquilo que se diz e o silêncio na vossa mente. Por exemplo, ao longo de 38 anos eu tenho conseguido fazer muita coisa na vida. Então eu tenho um código de silêncio que eu impus a mim mesmo. Ou seja, vou fazer uma formação, seja o que for, mas até que tenha essa formação, até que tenha esse preparo, eu não digo nada. Dou uma ordem à minha mente e à minha linha de pensamento e à minha ansiedade, bloqueio-a ao ponto de não me pôr a falar antes de o objetivo estar alcançado. Quando vocês falam sobre um objetivo vosso, antes de estar alcançado, vocês estão a movimentar uma energia poderosa da vossa linha de pensamento e ela vai se conectar com a outra pessoa e a outra pessoa, se estiver muito atenta, ela vai conseguir perceber o que é que vocês querem fazer e podem ter a certeza que ela, até a corrente de pensamento e energética deles, vai por simplesmente influenciar-vos. Isso podem ter a certeza. Por isso, a outra das coisas, existem seres obsessores que também leem alguns pensamentos. Não são muitos. Não é comum. Mas existem. Então, quando vocês emitem o pensamento, a energia de pensamento, associada à voz, eles ouvem a voz e prescutam a vossa mente. Se vocês não o bloqueiam. Quando vocês pensam negativamente sobre vocês, vocês também estão a ativar a força do obsessor que está à vossa volta. Mais ainda, estão a dar-lhe mais força. Se ele já está a agir no vosso mental, a pôr-vos a pensar e a padronizar a vossa energia de forma negativa, essa energia vai ser multiplicada. E ao ser multiplicada, vai ser gerado um padrão energético
que vai ativar-se no vosso campo eletromagnético, até vos vai pôr doente e vai ser projetado para os outros à vossa volta. Quantas vezes vocês dizem assim às pessoas: é pá, não gosto ao pé de ti, só pensas negativo, és muito negativo. O que é que passou para aquela pessoa que deu a sensação de que aquela pessoa é negativa? Foi uma energia. Foi uma frequência eletromagnética que, e como eu disse no início, para quem não ouviu, numa pessoa que não está evoluída espiritualmente, sai pelo sexto chakra à razão de 1 milhão de quilociclos por segundo e vai em direção ao seu receptor. Imaginem-se como o emissor, o outro é o receptor, o outro é o emissor, vocês são o receptor. Quando as frequências é como o rádio. Há antenas, o rádio do vosso carro, ou a blindagem do carro que serve de antena, para as frequências, porque cada frequência de pensamento ela tem uma conexão com uma ou mais pessoas. E então, numa pessoa já com preparo espiritual equilibrada, então a situação é ainda mais grave, porque ela sai à razão de 100 milhões de quilociclos por segundo, vejam só a frequência, e vai afetar o outro, ou de forma negativa ou positiva. Ele pode estar equilibrado, mas se tiver um pensamento negativo, ele é despoletado. Ao ser despoletado, basta só ele afirmar, fazer um julgamento ou crítica de outra pessoa, ele é despoletado pelo sexto chakra, ele vai por aí fora, vai atingir outra pessoa. Mas se a pessoa do lado de lá até está mais ou menos equilibrada, ele vai defletir para o lado de cá pelo espelho da energia de equilíbrio da pessoa e também ele vai fazer isto. Vai ao espelho côncavo do universo, projeta de lá para aqui, para o espelho côncavo, e ele, o próprio espelho côncavo vai, é como se fosse uma antena defletora, vai defletir para mim, se for o meu caso de estar a fazer esse tipo de coisas. Então o que é que eu vou fazer? Vou emitir para aquela pessoa coisas boas quando penso nela. Ao longo de 38 anos, muita gente tentou fazer muita coisa para me desequilibrar. Posso-vos dizer que sim. E eu sempre fiz o seguinte: além de anular aquela energia, que eram energias físicas, que eram ativadas, eu anulava a energia do pensamento da pessoa sobre mim. Como? Substituía pela energia do meu amor pela pessoa, pela minha compaixão pela pessoa, e inclusive pedia ao Divino Arquiteto Celestial e a toda a sua hierarquia que me ajudasse no sentido de levar àquela pessoa energia do discernimento para que ela parasse de gerar retornos negativos para cima dela. E eu assim bloqueava o fluxo do retorno negativo para cima de mim. Porque senão lá estaria a fazer o jogo de ping-pong. Quantas vezes vocês estão à frente da pessoa e a pessoa começa a descrever nas vossas emoções, no vosso passado e nas coisas, e principalmente quem faz o trabalho que eu faço. O que é que acontece? São vocês em conexão e os vossos mentores em conexão convosco, que se comunicam com os meus e os meus passam para a minha corrente de pensamento. Eu muitas vezes não estou a ler cartas e estou a saber o que é que se passa. Quantas vezes estou a dar telefonema, fazer o telefonema à pessoa no momento mais crítico dela, precisamente para o apoiar. Então, vejam só a linha de pensamento que é que posso fazer. Ou pode vos ajudar, ou pode vos desajudar. Quando alguém fizer alguma coisa de mal, não alimentem esse pensamento. Porque até a pessoa, imagine, fez mal há 7 anos atrás, 8, posso-vos dizer assim, qualquer trabalho espiritual, se não for reafirmado pela pessoa, daquelas coisas que até existem, ele tem um tempo de duração. E esse tempo de duração são 7 anos. Ao fim de 7 anos, se não for reafirmado, se a pessoa não for lá a fazer mais alguma coisa de nefasto, o que acontece é que aquela energia não é multiplicada, ela vai decrescendo até que por simplesmente desaparece. E dizem assim, mestre, mas o senhor sabe isto porque também os faz? Não, eu sei isto porque os desmancho. Quando são situações para lá dos 7 anos, porque são os trabalhos reafirmados e muitos deles são reafirmados
pela pessoa, porque vai fazer mais qualquer coisa, mas são potencializados pela vítima, pelo seu pensamento. Quando ela afirma que fizeram mal, e continuam a fazer mal, e estão de novo a fazer mal, e continuam 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 a fazer mal. Quando isso acontece, meus queridos, isso acontece que são vocês, sem saber, a potencializar essa energia. Por isso tenham muito cuidado, porque os vossos medos e as inseguranças geram uma energia contrária à vossa evolução. Como é que afeta o outro? Afeta o outro da seguinte forma. Se o outro realmente está conectado convosco, na vossa família, por exemplo, estão na vossa família nuclear, certo? E vocês estão a pensar muito negativo, e até nem expõem, mas aquela energia está ali. E o vosso campo eletromagnético fica contaminado. Ele não saiu para fora porque não teve esse poder que vocês não impulsionaram, mas ele está ali. E o que é que vai acontecer? Pela interseção dos campos magnéticos, a pessoa está ali, o campo magnético da pessoa vai cruzar-se com o vosso, vai entrar no vosso e o vosso no dele. E quando faz este movimento, estão a ver? Cruzar, este vai receber. E vai receber aquela energia e a pessoa, de um momento para o outro, sem saber porquê, começa a ficar no mesmo estado que o outro, que até nem disse nada. Mal disposto, ranzinza, com vontade de entrar no conflito, com vontade até de maldizer todo mundo e mais alguma coisa. Isso acontece. E acontece que muitas das vezes a pessoa até entra neste jogo sem saber como. Agora, também acontece muitas vezes que a pessoa está a pensar negativo, não sai para fora, fica lá dentro e aquilo faz bola ping-pong dentro do campo eletromagnético. E só faz bola ping-pong porque há um dos campos que ainda não está contaminado. Ele vai fazer bola ping-pong até que todos os campos estejam contaminados. Quando todos os corpos ou campos vibratórios estiverem contaminados, ele vai sair para fora e vai avançar até onde tiver que avançar. Por isso, uma oração feita em voz alta pode ativar esferas que vão atrapalhar a oração. Mas uma oração feita na corrente de pensamento emitida, não, já não sai por aqui. Ela sai por aqui, ou pronto, não sai. Ela sai por aqui pelo sétimo chakra. Ela faz este movimento. Liga-se ao sétimo chakra, sétimo chakra, o da coroa, vai-se ligar aos transpessoais da estrela e aos outros transpessoais que projetam a energia para cima. Então também vai 1 milhão ou 100 milhões de quilociclos para cima. Não é? Porque entram nas esferas e corrompem as várias esferas até chegar realmente à matriz originária ou então às esferas espirituais para onde elas são direcionadas, dependendo daquilo que estamos a fazer. Então, fazendo assim ou fazendo assim, o pensamento é poderoso. Para deflagrar uma bomba, é preciso carregar de pensar, mas veja só, pensarmos carregar no botão. Já pensamos, carregar no botão, ter atitude. Mas para pensarmos em deflagrar a bomba, não, ele é automático, dependendo das nossas emoções e do estado em que nos encontramos. Eu sei que aquele tempo que eu tive, em que se calhar vocês não me ouviram no início, aqueles 23 minutos, vão pôr-vos a pensar errado, ou pôr a pensar que eu me esqueci de ligar o áudio. Não, não esqueci. Foi mesmo para criar uma situação, não desconforto, a todos peço perdão, mas para vos pôr a pensar se isto era uma situação ou se era um problema. Ok? Pensar de forma positiva. Se é uma situação, vamos encontrar estratégia para resolver a situação. Porque é que isto acontece de forma recorrente? Pensar, emitir fecho de pensamento positivo. Se calhar aconteceu isto porque eu não fiz as coisas da forma correta, não vou culpabilizar, vou mudar a atitude. Quando eu digo que vou mudar a atitude, vou fazer as coisas pelo lado mais positivo, já estou a bloquear o fluxo negativo energético. Para não me afetar a mim. Não é? As palavras que vocês dizem influenciam os outros. E que eu diga influenciam os outros.
Há pessoas que influenciam pela negativa e há pessoas que influenciam pela positiva. Vejam só, há muitos anos, uma pequena história, há muitos anos, houve alguém que foi ter comigo e dizia: Mestre, eu tenho um problema, ando sempre cheio de dores de cabeça. E eu sabia que aquilo era uma somatização. Fiz um teste, dois testes, três testes, cheguei à conclusão pela avaliação psíquica que eu fiz, não era um problema espiritual ainda, era uma somatização. E nessa linha de somatização, o que é que eu fiz? Eu disse ao homem, ao senhor, o seguinte: olha, amanhã esteja cá às 18 horas, venha falar comigo que eu tenho aqui, vejam só, tenho aqui um remédio que poderemos considerar milagroso. Mas perguntei-lhe, é diabético? Não, não sou, não tenho nenhum problema. Ok, ótimo. E vejam só o que é que eu fiz. Comprei uma coisa que vocês conhecem no supermercado, uma caixa de cubos de açúcar. Na altura, eu ainda usava o açúcar, até servir lá para casa. O que é que eu fiz? Lapidei com uma faquinha pequenina, devidamente esterilizada, que eu tinha um esterilizador, lapidei a faquinha no sentido de parecer uma pílula. Como se fosse uma pílula, uma cápsula. Ok? E pus dentro de um saquinho, também devidamente esterilizado, lacrei o saquinho a quente e fiz o seguinte: dentro de um envelope de papel branco e uma coisa que já não é permitido fazer agora, os preparos fora de farmácia já são proibidos. Atenção, é isto. Um dia vou falar sobre óleos essenciais e óleos que preparamos e sabonetes e tudo isso. Cuidado, existe uma lei muito específica em relação a isso. Então, o homem veio ter comigo, o senhor veio ter comigo e eu disse: olha, agora vai abrir à minha frente, vai tomar isso à minha frente com água. Ele de facto abriu, pôs na boca, tomou água, que eu lhe dei um copo com água e ele disse: mas isto é muito doce. Pois é, mas vai ver que se vai sentir bem, vai ver que vai melhorar. Quando eu fiz isto, eu dei-lhe atenção. Quando eu lhe dei atenção, acabei com um quadro de somatização. Mas, o que eu não sabia era o que é que o homem pensava sobre mim. Porque eu não estou nem aí para aquilo que as pessoas pensam sobre mim, respeito-as a todas, tenho o direito de ter a linha de pensamento que quiserem sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre o que eu sou, sobre a minha falta de objetividade às vezes, porque falo como homem do povo. Sim, esqueço os doutoramentos e as mestrias, e sou também um ser humano, e como tal tenho o direito de falar, como eu acho que tenho que falar, dirigir-me a todas as camadas sociais. Portanto, falo com o ministro, quando dou consulta ao ministro, quando dou consulta a uma pessoa que trabalha nas limpezas, que tem tanto valor para mim quanto o ministro. Se calhar até tem um pouquinho mais, porque ele cuida daquilo que é nosso e o ministro desgasta daquilo que é nosso. Mas é uma opinião pessoal. E então é assim, sem citar nomes, óbvio. Então o que é que acontece aqui? O que acontece é que eu criei uma ação placebo. O que é uma ação placebo? Pensei numa estrutura, com o meu conhecimento, cozinhei uma linha de pensamento, projetei nele, quando eu lhe disse vai melhorar, projetei também através do meu sexto chakra a energia da melhoria, que ele captou, e ao ter captado, ao tomar aquilo, ele nunca pensou que aquilo fosse açúcar e ainda hoje não deve saber. Não é? E então tomou, e então aconteceu uma coisa. Por fim, durante alguns anos que ele me acompanhou, como eu costumo dizer, não gosto muito deste termo, mas é assim, era assim. Deus no céu e mestre Ramo na terra. Era assim. E então, quando eu precisava de qualquer coisa, ele dizia logo: mestre, aquilo que precisar, tenha, se não tiver dinheiro para a viagem, eu arranjo-lhe o dinheiro para a viagem. Se não tiver, aliás, fez questão de me pagar, sem que eu lhe pedisse nada, uma viagem ao Brasil, sem que eu lhe pedisse nada, porque a partir dali nunca mais teve dor de cabeça. O que ele não sabia é que eu manipulei pela positiva.
Então a energia de pensamento tanto serve para manipular positivamente ou negativamente. Atenção! Então, mas a energia do pensamento dá para manipular. Eu faço um euro milhões e dá para eu atingir um euro milhões. Reparem uma coisa, isto não é um jogo de azar, não é para jogos de azar. Ou jogos de sorte, não é? A linha de pensamento é para estarmos equilibrados. Uma coisa é vocês terem uma crença, outra coisa é uma linha de pensamento. Ah, mas a crença não é ativada pelo pensamento. Antes de tudo, o vosso pensamento, se estiver bem policiado, ele não vai emitir feixes de crença negativa. O pensamento também ativa vícios. A dependência é um vício gerado pelo pensamento. Eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não sou capaz. Eu vou mudar quando? Não termina, não age. Não age no pensamento, não alcança. Acabou. Não tem hipótese. Portanto, tenham muita atenção à vossa corrente de pensamentos, àquilo que dizem aos outros. Tenham muita atenção àquilo que realmente fazem na vossa vida e aquilo que pensam no vosso dia a dia. Observem-se nos vossos pensamentos, nas vossas palavras e nas vossas atitudes. Vou-vos ensinar uma pequena oração que eu uso muito. Para quem quiser, claro. Em que eu digo: Senhor de infinita graça e misericórdia, rogo a vós e a vossa sagrada hierarquia que me auxilie a dominar os meus pensamentos. Que me auxilie a colocar no lugar do meu pensamento negativo, que possa atingir o meu irmão, um pensamento de amor e compaixão para com ele. E de entendimento que se ele algum dano me causou, é fruto do seu desequilíbrio. Então desejo toda a paz, toda a harmonia, toda a tranquilidade e principalmente todo o amor do mundo para esse ser. Do meu coração para o coração dele, imito todo o meu amor e a minha compaixão. Grato eu estou para a vossa energia presente já junto dele, alterando também a sua forma de sentir, pensar e estar na vida em relação ao mundo e em relação a mim. E dai-me uma força para eu ser e continuar a ser vosso servo, não atuando a minha energia de forma negativa e não emitindo de forma negativa para com o meu irmão. Porque eu tenho a consciência de que tanto posso ser eu hoje como amanhã ser ele. Aquele que pode ser atingido ou eu ser atingido. Como tal, eu vos rogo, Senhor, pelo vosso auxílio nesta hora. E vos peço que eu tenha o merecimento de vos continuar a servir em paz, em harmonia, em tranquilidade, em amor e equilíbrio. Que assim seja. E quando faço isto, eu estou a bloquear até o meu mental para ele não emitir nada negativo. Eu estou a colocar lá dentro. Então o que é que vai fazer? Esta oração, falar a partir do coração e com a minha conexão, estou a colocar dentro de mim uma energia que vai limpar todos os resquícios negativos e vou projetar através deste chakra a energia disto. Então ele faz isto, eu ouço, eu penso e eu projeto. Ok? E o exercício é este que eu vos deixo. É, quando alguém fizer, mas ele foi injusto, ele cometeu. Reparem nisto. Lembrem-se sempre que se muitas das vezes aquele ser está trazendo desequilíbrio, muitas das vezes aquele ser ao trazer o desequilíbrio, e ele não estava a trazer o desequilíbrio, estava-vos a mostrar aquilo que vocês fizeram de forma errada e por lei de causa e efeito vocês estão a passar. Então muitas vezes aqueles seres, como eu disse numa live, são seres que têm um trabalho árduo, espinhoso, estão a ser usados pelo plano espiritual, também alguns deles, para vos atazanar a cabeça, para vos pôr à prova. Por isso, vos desejo toda a paz, harmonia e tranquilidade, amor e equilíbrio, e peço-vos imensa desculpa pelos vários minutos que possivelmente tiveram sem me ouvir. Foram 23. Foi quase metade da live.
mas o objetivo era realmente trazer-vos o silêncio primeiro, em que me viram só movimentar, mas eu, na realidade, estava a criar uma situação, não para vos ferir, mas para vos equilibrar. Quando ocorrer alguma coisa, pensem, alguma coisa aconteceu para aquilo não acontecer. Não entrem logo no negativo, não emitam esse fecho de pensamento. Paz, harmonia, tranquilidade, amor e equilíbrio e muito discernimento a todos vós. Muito obrigado. Amanhã teremos outra live. A esta hora, eu espero. Amanhã teremos outra live a esta hora. Eu espero que tenham, que gostem. Dúvidas, mandem para o nosso e-mail geral@ordemholísticadeportugal.pt e espero que gostem. Se não gostarem, vale o que vale, a mensagem está passada. Muito obrigado.